Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos os internautas. Eu não sei o horário que vocês vão assistir. Eu estou aqui bastante emocionado e honrado com a presença de um dos mais importantes sociólogos da história da sociologia brasileira e latino-americana, professor Renato Ortiz. Uma honra recebê-lo. Isso que eu estou falando, que você é um dos mais importantes, não sou eu que digo. Você está no livro que a Elide Rugai Bastos, a Maria Rita Loureiro e eu, ajudando, não sou sociólogo, mas ajudando a elas, fizemos, né, na série Conversas Com, e você está presente lá. Então, uma honra recebê-lo, né? A gente queria começar, professor Renato Ortiz, se você pudesse fazer uma mini biografia sua, assim, a sua trajetória até você chegar falar dos teus pais, falar da tua origem, Baraná, e como é que você vai para a sociologia. Tá bom. Muito obrigado, boa noite a honra é minha. Todos vocês. Aqui são duas pessoas, né? E agradeço aqui o convite. Vamos lá. A minha trajetória é uma trajetória bem um pouco fora da curva. Fora da curva, quero dizer, em relação não só cientistas sociais, intelectuais brasileiros, porque ela é bem particular. Eu nasci no interior, em Ribeirão Preto, apesar de ter sido criado em Taubaté, no Vale do Paraíba. Então, meu pai era comerciante, minha mãe era professora de colégio e de ginásio, né? Ou seja, o que se chama a 8ª série. Eu perdi meus pais muito cedo, meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. Ele tinha 55? Quando ele faleceu? Tinha 55 anos quando faleceu, né? E eu perdi minha mãe quando eu entrei na faculdade, quando eu já tinha 18 anos. Então eu fiquei sem, digamos, órfão, né? Sem pais, muito cedo. E as duas mortes te impactaram muito, né? Mesmo com a tua mãe com 18, você... Eu tenho a impressão que a morte de minha mãe impactou mais porque eu já tinha 18 anos. Quando você tem 8 anos de Parecido idade... com você, tá vendo? 8 anos de idade você sente, mas eu acho que você é muito menino ainda. Para compreender a dimensão da perda. Para você entender o emaranhado de coisas que te cercam, leva-se um certo tempo, não é? Mas no caso de minha mãe, não, porque eu já estava no primeiro ano da escola politécnica, eu chego lá depois, e então foi mais difícil. Mas então eu fui criado no interior, uma família de origem católica, né? Minha mãe era católica. Depois minha mãe me colocou numa escola agrária, eu fiz estudos de laticínios, indústrias pecuárias, o que está realmente para a formação intelectual não é o mais adequado, não é você cuidar de vaca, plantar capim-gordura, esse tipo de coisa. Em Pirassununga, numa escola aqui, quando a gente vai... Agrícola, inclusive hoje... Famosa. Hoje faz parte da USP, eu Sim, acho, famosa. Né? Então, eu fiz a escola agrária lá, não existe mais a escola como colégio, uma escola técnica, e depois vim para São Paulo, aí que eu vim para a capital com 18 anos, para fazer cursinho. Naquela época, digamos assim, a vocação social imposta aos homens era direito, medicina ou engenharia, né? Então eu escolhi engenharia e acabei entrando na escola politécnica. Eu fiz 4 anos de escola politécnica, entrei em 1966, mas depois eu abandonei e fui para a França, peguei um navio e terceira classe. Uhum. E sem bolsa. Sim, eu fiquei na França, fiz graduação, mestrado, doutorado, trabalhando. Eu fui operário, eu fui concierge, eu fui colhedor de uva nos campos da Champagne, eu fui garçom de café. Mas o que detonou essa coragem de você falar, vou para a França? O que a perda da tua mãe? Não, são várias coisas. A primeira coisa principal é que para quem entrava na universidade em São Paulo nos anos 60, em meados dos anos 60, digamos assim, eu entrei em 1966 e eu fui para a França em 1970, logo no início, janeiro, ou março, por aí, janeiro. E você vivia uma época eu vivia uma época de politização, mas era uma politização contra a ditadura militar, mas também que passava muito pelo mundo da cultura. Tá. Ou seja, eu assisti, por exemplo, a peça em 1965, A Arena contra o Zumbi.
Tá. Então você tinha o teatro de arena, você tinha o teatro oficina, você tinha música popular. Ruth Escobar já tinha? Já. Tinha. Então você, na verdade, tinha toda uma dimensão político-cultural muito efervescente. E para uma pessoa que vinha como eu, sem uma formação preliminar anterior, isso foi muito... Impactante. Foi impactante. Aí passei a ler Marx, Hegel, Sartre, Marcuse, sobretudo na época, todos esses movimentos que eram movimentos de contestação entravam um pouco pelos poros, e a universidade era, digamos assim, um centro irradiador disso, Sim. ou pelo menos receptor desse movimento. Dentro desse contexto, com o fechamento da ditadura militar, o fato de eu ter me encontrado na escola politécnica, eu percebi que aquilo, eu demorei para entender. Não era a tua praia? Não era a minha vocação. Eu comprei uma passagem de navio, sobrou um dinheiro de um terço de um DKV que minha mãe deixou de herança, um terço porque somos 3 filhos, e isso ela faleceu quando eu estava no primeiro ano da Poli. Eu apliquei esse dinheiro num fundo, até me lembro até hoje o nome do fundo, chamava-se CRE5. CRE5 é Unibanco. Eu não tenho a menor ideia. É vinculado ao Unibanco, CRE5. Eu não tenho ideia. Eu sei que alguém deve ter me falado alguma coisa. Fundo CRE5. Rapaz, eu pus o dinheiro lá e dava para eu comprar uma passagem de navio ida, sem volta. Puta. E mais uns trocados. E eu decidi para a França e fui para Paris. Puta que... Só aventura, né? Foi sozinho, só com passagem de ida. E de uns trocados ali para passar os primeiros dias só. Foi exatamente isso que eu fiz. Mas que puta sacada, né? Que sacada. Foi uma sacada, de uma certa forma. Porque é um divisor de água. Se não foi um divisor de água. Para mim foi um divisor de água total. Primeiro que isso seria na vida de qualquer um, acredito. Mas daí o fato de eu passar de uma dimensão, digamos assim, da área de engenharia, por exemplo. Eu poderia ter me formado, ganhado dinheiro, mas eu resolvi eliminar tudo. Nem tranquei matrícula, fui embora e decidi entrar na área desse mundo da reflexão. Não tinha ainda certeza absoluta que era sociologia, ficamente sociologia, filosofia, e também quando você é novo, você pode fazer isso. A época também favorecia, porque era uma época que você tinha movimento hippie, você tinha a Revolução Socialista, você tinha uma série de, digamos assim, de elementos coletivos que ajudavam a empurrar a você, digamos, a sua crise pessoal dentro de digamos, de um elenco de coisas objetivas, sociais, que eram dados pelo espírito da época, vamos colocar dessa forma. Sim. Então, fiquei lá em Paris, acabei trabalhando o tempo todo. Mas e o ingresso na graduação em Paris? Foi difícil? Foi fácil ou não? Não foi fácil. Aliás, eu escolhi a França porque eu não tinha nenhuma formação francesa. Tá. Eu tentei ir para a Inglaterra, mas na Inglaterra o ensino era pago. Tá. E eu não queria ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos era o ticket de papel. Sim. Então eu falei, o que eu vou fazer lá? E a França dava a equivalência do que eles chamam de baccalaureat pela minha escola agrária, por incrível que pareça. Então eu traduzi o diploma da escola agrária para o francês, e fui ao consulado francês, evidentemente, e eu consegui entrar na universidade. Depois, dentro da universidade, eu consegui muitas equivalências em matemática, por causa da escola politécnica. Eu também traduzia a escola. Então, eu fiz a graduação em Vincennes, que foi a universidade de esquerda, que hoje não existe mais, que era uma universidade experimental, que era Paris 8, mas o número é 8. E tinha 2 caras interessantes lá em Vincennes, né? Famosão, né? Tinha o Foucault esteve por lá e saiu. Saiu. O ano que eu entrei, ele saiu. Você chegou a pegar ele, não? Não, ele saiu justamente no ano que eu entrei. Aliás, ele soube que você ia chegar, ele pegou e vazou. Exatamente, foi para o Colégio de France. Ia ofuscar o brilho dele. Foi no Colégio de France. Mas o Lyotard foi professor lá. François Lyotard. O Deleuze foi professor lá. Puta, o Deleuze, que maravilha. Você teve aula com o Deleuze? Não. Eu acabei que fiz opção dos cursos de Sociologia e fiz muito Filosofia. Em filosofia eu fiz vários cursos com François Châtelet, que era um marxista importante. E estudei Hegel com eles, essas coisas. Então foi um período muito para mim. Eu tive uma formação muito assim intelectual e político-cultural. Impecável.
bastante, assim... Com substância, né? Substantiva, mas dentro desse ambiente que era um ambiente Sim. também que ajudava, digamos, a curiosidade intelectual. A partir daí eu entrei no curso de mestrado, seria o diploma da École Pratique, na época se chamava École Pratique des Hautes Études, no laboratório do Edgar Morin e do Roland Barthes. Aí eu assisti curso do Barthes e fiz minha tese de mestrado com Morin. E depois eu acabei... Morin ainda está vivo. Morin está vivo, está com 100 anos. 101? Por aí, está vivo. Edgar Morin, só um episódio. Quando eu conheci, ele deu uma palestra em Buenos Aires, aí a turma não parava de aplaudir, não parava de... Depois eu fui jantar com ele, com um monte de gente, mas impactou o seguinte: para, senão vocês me obrigam a cantar uma canção. Porque ele era aplaudido como se fosse um rockstar, né? Ele é um se monstro. Transformou num rockstar. Ele, na verdade, quando eu fiz, ele estava justamente voltando de Berkeley, porque naquela época Berkeley tinha toda aquela contracultura. E ele tem um livro um livro de capa amarela, narrando a experiência dele em Berkeley. Tem. Você lembra o título? Não, o título não me lembro, mas eu li. Mas você lembra? Amarelinho, né? Eu li. E daí depois eu entrei, eu não queria voltar para o Brasil, queria fazer doutorado, continuei trabalhando, e eu ingressei no curso com Roger Bastide. Puta merda. De fato, aí foi uma mudança bastante grande. Porque o Roger Bastide esteve aqui no Brasil, né? Sim, o Bastide chegou em 38 aqui. 38. Foi professor. Pioneiro, um dos pioneiros da missão francesa, né? Foi. Ele, Bastide foi uma figura. Figuraça, mas ele já era bem velhinho nessa. Ele era velhinho, mas não era tão velhinho. Sei. Porque nos padrões atuais. Sim. Ele já era aposentado, porque na França a aposentadoria compulsória é mais cedo do que aqui no Brasil, mas quando ele faleceu com 74. Novo. Portanto, ele devia ter uns 72. A mesma idade que o Derrida faleceu com 74. É novo, né? Perto do Morin com 102, 101. Na época não era tão... Porque a avaliação que a gente tem hoje de idade varia um pouco. O Jean-Paul Sartre morreu com 75, por exemplo. Então, na época ele já era um senhor. Mas hoje não seria uma coisa fora do comum, né? Sim. Eu acredito. Então foi com o Roger Bastide o mestrado? Não, doutorado. Aí eu fiz o doutorado, chama-se A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Que é lindo. O teu doutorado. Virou, é lindo. Virou um pequeno clássico. E daí eu decidi, depois do doutorado, eu comecei a dar aula aí na Bélgica, porque o Bastide me arrumou um emprego na Bélgica, em Leuven, não a francesa, a Flamenga, na velha Universidade Medieval. Eu fiquei 2 anos ali, aí minha vida mudou, melhorou. Você pronuncia diferente do que eu... Como é que é o nome da... É Leuven, porque... a turma aqui fala Louvain. Louvain, mas isso é quando elas eram juntos. Quando eu fui, por causa da briga... do idioma dos idiomas, eles separaram. Entendi. Então, uma parte de Louvain foi para Louvain-la-Neuve, que eu não conheci, que é na periferia de Bruxelas. É verdade. E eu fui para a escola medieval mesmo. A medievalzão. Cidade medieval. E que era bonitinha, mas muito pequenininho. Mas eu trabalhei ali mas morava em Paris, né? Eles pagavam o deslocamento. Sim. Quanto tempo para deslocar? Eram 1 ou 2 horas. Perto. Não era o trem. Não era o trem de alta velocidade ainda, eram 2 horas e meia. Mas agora com o trem de alta velocidade... Vai rápido. Vai bastante rápido. E era uma vez por semana, dormia lá 2 dias, pagava um hotel. A minha vida mudou bastante, porque aí eu tive uma condição melhor, graças ao Bastide. E depois quando terminei a tese, o Bastide já tinha falecido, eu decidi voltar para o Brasil. Foi aí que eu comecei a minha carreira no Brasil, isso em 1976. E você começa? Eu comecei pela Paraíba, onde eu fiz uma escolha que não foi das melhores, porque tive vários problemas. Depois eu pedi admissão na Universidade Federal, fui para Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, na Universidade Federal, eu fiquei de 77 até 1984. Bastante. Sendo que em 84 eu tive 1 ano nos Estados Unidos, que eu queria me formar, ter uma formação. Aí eu queria ter uma formação americana. Sim. Depois de ter tido uma formação francesa, Sim. Eu queria, porque qual jeito, eu fui aos Estados Unidos em 79 para Nova York, depois eu voltei para Nova York de novo, fiquei 1 ano na Columbia University e na... Como visitante, não? Não, era uma espécie de fellow, que é a Fulbright. Fulbright, aí foi com uma bolsa da Fulbright.
Então, aí, a partir daí, em 1985, voltei para São Paulo. Em São Paulo, quando eu cheguei, eu fiquei no programa de pós-graduação da PUC, que me alojou, fiquei ali 3 anos e pouco, que era um programa muito pequeno, mas eu fui colega do Florestan Fernandes, Florestan, do Ottaviani, e tinha mais o famoso... O Maurício Trottenberg Maurício trabalhava também no Trottenberg. programa. Pô, um time desse? Eu era caçula desse programa. E aí depois acabei indo para o Unicamp em 1988. Então, eu fiz, só uma curiosidade, eu fiz junto com o Zé Disseu, o Florestan dava o curso de análise processo revolucionário. Isso mesmo. Eu estava contando para ele que eu estava subindo a rampa e aí vi um anúncio de um concurso que eu acabei entrando, mas isso é outra questão. Mas eu fiz a análise do processo revolucionário. Ele preparava aula para burro, mas ele, dando aula, não era dava sono, porque ele lia. Ele aprendeu com o Bacide, eu acho. Você é testemunha disso, né? Não, eu não sou testemunha, porque eu já nunca fui aluno Não, mas dele. você ouviu falar que ele... Sim. A Carmen Junqueira me disse que ele dava aula como ele dava na Maria Antônia nos anos 50. Então era chatíssimo, porque o conteúdo maravilhoso. Sim. Mas se é para ler, você lê em casa, né? Tá certo? Ele não era porque o Fernando, em sala de aula, o Fernando Henrique é um charme, uma coisa. O Otávio também. O Iane era um professor, que eu não fui aluno do Otávio, mas os alunos gostavam muito, porque ele tinha um charme, tinha o raciocínio, né? O raciocínio e a verbalização. Esse menino tem o raciocínio e a verbalização. Isso aí. Mas então, vai. Aí então você ficou nesse time, na PUC. Fiquei na PUC 3 anos, daí fui para a Unicamp. Aí na Unicamp eu fiquei até a minha aposentadoria. E você casou cedo? Como é que é, em termos pessoais? Na verdade, quando eu estive na França, eu tinha uma companheira, chama-se Paula Monteiro, que é professora da USP, na antropologia. Ela ficou o tempo todo comigo, ela teve a mesma formação, trabalhava também como eu todo o tempo, fez graduação em Vincennes e fez o mestrado em Vincennes. Quer dizer, vocês não casaram, mas ela foi tua companheira. Não, ela é mãe da nossa filha. Nós temos uma filha em comum. E você ficou com ela há quanto tempo? Há uns 20 anos. 20 anos. Depois você casou de novo ou não? Sim. E você está com Sim. Com a mesma, então tá bom. Então, teus 2 casamentos deram certo. São 3 casamentos. 3? A Stars é terceiro. Mas, na verdade, já estou há 20 anos no terceiro. Também o terceiro. Então, os 3 deram certo. Porque a turma fala, não deu certo. Pô, 20 anos deu certo. O atual, mais de 20 anos, já mais de 20 anos. Deu certo, parabéns. Então, você é um cara que deu certo, né? No casamento, na profissão. Não, parabéns. E você tem uma filha. Tem uma filha, chama-se Joana. Que tem já quantos anos? A Joana tem 45. E tem um neto. Ela faz o quê? Ela trabalha, ela mora em Niterói. Ela trabalha na prefeitura como assessora de políticos. Tipo. Tá. E da tua produção, você quer fazer uma pergunta? Você ia fazer? Não, eu estou bastante. Bom, primeiro agradecer o convite e poder estar aqui conhecendo o professor Renato Ortiz. E até pela minha própria história, eu tenho me interessado, uma coisa que nunca me interessou. Na verdade, assim, todo jovem se interessa por música, né? Mas eu nunca consegui levar em frente e depois eu descobri alguns problemas de traumas que a gente estava comentando, essa minha ligação com a música. E agora, depois de velho, apesar de ser jovem ainda, né? Mas com 56 anos, eu comecei a me interessar por música e como ela influencia a nossa vida. Então, primeiro agradecer aqui o álbum que o professor nos presenteou aqui. E eu fiquei bastante interessado quando que a música entrou na vida do senhor ponto de chegar a produzir, né, um álbum desse aqui. Excelente pergunta. Porque partindo para o lado da filosofia, eu como um homem de finanças, né, das ciências exatas, de muito utilitarismo, e por isso eu estava comentando que eu me surpreendi assim, com o prazer em estudar filosofia, e tenho até... Pensando ali, quando você lê o Schopenhauer, né, ele fala muito desse negócio do capitalismo, da gente estar sempre seguindo os desejos, mas sempre também tem um fundo aí utilitarista na satisfação desses desejos, que é o que o fetiche da mercadoria, né, que o Marx critica, mas ele fala que talvez a nossa salvação seja pela arte, né, e a parte do Schopenhauer que me impressionou foi isso. Porque o Luizinho está pedindo para eu mostrar, né, Luiz? O álbum. O álbum do professor Renato Ortiz. É isso, Luiz?
Porque quando a gente lê o Schopenhauer, a gente em algum momento, você fala assim, não tem solução, né? A gente vai se... E a solução, pelo menos no meu entendimento, que dá é a arte, né? E aí a isso... frase do Ferreira Goulart, né? A gente precisa de arte, porque sem a arte a vida não seria possível. É a frase do Ferreira Goulart. Boa, acho boa. Isso foi uma coisa que, apesar de todo aquele pessimismo que você vai lendo Schopenhauer, me chamou a atenção, foi isso, e foi o que me tocou. Depois de muitos traumas que a gente tem na vida, assim, a importância que tem a arte, no caso a música, né? Para despertar talvez alguns... Quando entra a arte, né? Veja, a questão eu sempre fui musical. Muito boa pergunta. Muito boa. Na verdade, eu não tive uma educação para ser intelectual. Inclusive, num livro que chama-se Trajeto Sem Memória, que é uma que é maravilhoso esse livro. Do memorial meu de livre docência da Unicamp, que eu reescrevi, eu digo isso. Eu fui criado no interior, fiz escola politécnica, a minha família não tinha, como diz o Bourdieu, capital cultural, Sim. Esse tipo de coisa. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus tios, nada. Mas, na verdade, do ponto de vista musical, é o contrário. A minha mãe gostava de música e tocava piano, e ela me ensinou música e piano. Ensinou no sentido Você toca violão também. Daí a tua unha... Isso, a unha grande. Isso. Eu passei a tocar violão na escola agrária. Então, eu comecei a atividade musical minha, é bem anterior à atividade intelectual. Na época que eu morei em Paris, quando eu embarquei no navio, lá de terceira classe, eu levei comigo uma mala, uma máquina de escrever dessas Hamilton, sabe? Que existe, a gente vê em filme agora hoje em dia, que tinham me dado, e um violão. E a música me acompanhou esse tempo todo. Mas além de tocar, eu compunha música. Então eu fiz várias músicas nesse tempo, necessariamente não todas muito boas, algumas sim. Mas aí eu fiquei um tempo, quando voltei para o Brasil, ainda em Belo Horizonte, eu fiz talvez minha última música. E aí parei durante muitos anos. E mais ou menos recentemente, um pouco antes da pandemia, resolvi compor de novo, que eu continuei tocando. Nunca parei de tocar. Mas voltei aí, compus um monte de música. E você canta também, Renato? Canto, eu interpreto, eu sou intérprete, compositor do CD. Esse CD são 11 músicas e composições minhas. Só que aí é uma produção cultural. Cultural não, produção musical. Existe um produtor musical, tem músicos, 2 cantoras. Então é um CD bastante elaborado. Eu que produzi do ponto de vista financeiro. Não tive nenhum benefício de lei, essas coisas não. Mas saiu um CD muito bonito, está em todas as plataformas que existem, né? Mas eu resolvi fazer algum número restrito de CD e trouxe para vocês. Ótimo. Então, mas além dessas ainda tem outras músicas que estão gravadas na internet, mas daí com composição minha, só eu tocando e cantando. Aí não, aí é toda uma produção. O senhor sempre teve essa influência da música, então, ao longo da sua vida? A música sempre me acompanhou. E durante toda a minha trajetória de dificuldade parisiense, volta para o Brasil, muda de lugar, vai para os Estados Unidos. Uma pergunta que eu esqueci não, eu ia fazer, mas depois perdi o time. Eu faço agora. Se você pudesse destacar uma qualidade inequívoca do seu pai e uma qualidade inequívoca da sua mãe. Os defeitos eu não quero ouvir nem de um nem de outro, mas uma qualidade. Meu pai realmente tinha isso. E a minha mãe tinha isso. Por incrível que pareça, é uma pergunta difícil para eu responder, pelo menos em relação ao meu pai. Por que isso é difícil? Porque quando ele faleceu, eu tinha só 8 anos de idade. Não dá para pegar. Você não tem muita noção de uma série de coisas. Você tem lembranças específicas, afetivas, afetuosas. Sim. Mas papai, pelo que eu me recordo, o que me dizem, era um comerciante que fazia bem a sua função. Que ramo? Ele trabalhava, ele era um representante na época, hoje não faz sentido isso, mas ele era um representante de produtos, ou seja, como ele tinha telefone, ele vendia no Vale, ele intermediava produtos os mais variáveis, desde de fósforo até azeite, banha, esse tipo de coisa. Entendi. Com o telefone ele vendia tudo. Vendia e fazia as entregas. Entendi. De carro.
Minha mãe não. Minha mãe ela tem uma presença muito mais forte, sobretudo porque após o falecimento do meu pai, ela teve que arcar com 3 ela crianças. Foi pai e mãe. 3 crianças. Então, minha mãe foi uma personalidade forte. Uma personalidade forte. Talvez isso ela me passou. Tá. Não só a minha, eu creio, deve ter passado a meu irmão mais novo também. Não o mais novo. Uma mulher determinada, uma né? Mulher determinada. Que passou para você isso é uma determinação sua. Vou para Paris. É possível, não sei. Né? Quer dizer, vou. A minha mãe era uma mulher determinada, moderna, trabalhava, nunca deixou de trabalhar. Casou de novo depois dela? Não, nunca casou, continua trabalhando, guiava automóvel, ela me ensinou a guiar. Então... Te deixou um DKV? Era um terço. Que permitiu você viajar, tá certo? Mas então tá. Mas eu te interrompi, você estava dizendo que aí você foi para a Unicamp, né? Sim. E na Unicamp, o que você pode falar de positivo? Veja, a Unicamp se transformou um pouco na minha casa, porque eu tinha tido uma vida muito errática. Não era muito usual, sobretudo no contexto brasileiro, onde você tinha poucos doutores na época ainda, quero dizer, nos anos 80, então a tendência era as pessoas serem contratadas onde tinham estudado. No meu caso, eu tinha estudado fora, tinha começado pela periferia, pelo Nordeste, pelo Minas. Paraíba. Exatamente. Depois eu fui para a PUC de São Paulo, fui para a Unicamp, e daí eu me encontrei na Unicamp. De fato, é uma universidade... Chegou a morar em Campinas ou fazia o... Não, sempre fiz o ida e volta. Por que você optou em fazer o ida e volta? Porque eu queria, na minha cabeça, São Paulo era a cidade onde eu tinha que fincar raízes. As coisas aconteciam aqui. Aconteciam. O trem da história não passava em Campinas, é isso? Mais ou menos isso. Tá. Então, aí eu ficava em São Paulo e ia sempre, ficava lá, dormia lá, ficava 2, 3 dias, dependia das atividades. Mas chegou a alugar uma casa lá? Não, ficava em hotel? Não, ficava em hotel, fiquei em casa de amigos, fiquei em pensão. Entendi. Dependia, o Iane, por exemplo, quando ficou para lá, eu levei o Otávio para lá. Ah, você que levou? Sim, fui eu. Que a relação dos dois... ele era um irmão mais velho, seu. Realmente você adotou ele como irmão, exatamente. Né? Não, ele que me adotou. Nos adotamos. Nós dividimos quarto, hotel. Então, a Unicamp, nesses anos 80 para 90, ela tinha uma boa abertura para uma série de coisas. O projeto sobre globalização, que eu comecei a desenvolver, o Otávio foi para esse projeto nesse momento. Eu comecei antes, né? Então... E ele se renovou aí. Sim. Com esse teu projeto, o Otávio se renovou. Sim, o Otávio, porque o Otávio, quando eu o conheci na PUC, eu comecei com essa história, porque eu comecei a trabalhar toda uma problemática. Porque ele é o pioneiro na análise de globalização do ponto de vista sociológico. Você é o pioneiro. No Brasil e na América Latina, eu acho. Aliás, é por causa disso até passei a circular muito na América Latina. Mas os trabalhos que eu tinha feito anteriormente, tanto os cultos afro-brasileiros, a morte branca, cultura brasileira, identidade nacional e a moderna tradição brasileira, eram trabalhos sobre o Brasil. Os 3 eu acho que são bons trabalhos, são bastante citados. Mas depois da moderna tradição brasileira, e eu fiz também um estudo empírico sobre a telenovela. Muito bom. Junto com a moderna tradição, que é feita sobre a questão da mídia e o debate da cultura e da identidade nacional. Por causa disso, eu acabei entrando no debate sobre a globalização no final dos anos 80. De forma pioneira. Foi. Sim. E o Otávio... Aí eu mudei para a Unicamp, mas o Otávio ainda não tinha entrado nisso. O Otávio entrou nisso um pouco depois, não foi muito depois, mas foi em 91. Quando ele estava na França, inclusive, eu estava na França, ele foi me visitar, porque ele estava na Espanha, isso foi em 1991, durante a Primeira Guerra do Golfo. Sim. Ele ficou fascinado por causa daquele movimento político e começou a trabalhar o tema Ao invés de ver, por exemplo, a queda do Muro de Berlim como um fim, ele começou a enxergar, como vários outros, a Guerra do Golfo como o início de uma outra nova ordem do capitalismo mundial. E aí nós fizemos uma dupla boa, depois o Milton Santos começou a trabalhar conosco também. O Milton é uma figura impressionante. Vocês fizeram uma dupla que eu estou querendo fazer com esse menino
Comecei hoje, entendeu? É interessante. Ótimo. Inspirado, sabia que você vinha, então inspirado um pouco você e Ottaviani. Estou confessando aqui. Tá? Funcionou porque, muito bem. Porque são duas gerações. Qual o gap que você tinha de idade? 20 anos. Então ajuda, né? Porque você vem com a tua inteligência e a juventude e o outro com a experiência. Então dá um, não é? Sim, soma. É impressionante. A virada dele foi muito interessante. Agora, para uma pessoa conviver com uma pessoa como o Yanni foi para mim um privilégio. Conviver de perto, porque daí porque o trabalho intelectual tem muito de como você olha o mundo. E o Yanni, perdão te interromper, só dando um detalhe, o Yanni sofreu muito, não ele, mas exogenamente, com a competição que ele sempre teve. E politicamente ele perdeu, intelectualmente não, ele era da mesma magnitude. Sim. Eu acho que até superior, porque produziu muito mais coisa, tá certo? Mas politicamente foi eclipsado pelo FHC, né? Sim, politicamente. Politicamente. Sim. Porque o cara virou presidente duas vezes. O Fernando teve uma trajetória exitosa no mundo político. Ele teve uma trajetória relativamente exitosa no mundo intelectual. Sim. Ele poderia ter... Durante um período curto. Ele poderia ter continuado, porque ele é um homem inteligente e brilhante. Mas ele fez uma outra opção. Então, tudo bem, as opções são individuais. O Otávio não. O Otávio sempre fez uma opção pela vida intelectual. Mas a turma jogava, né, cobrava dele, você não é o cara é o teu contemporâneo que chegou à presidência duas vezes. Aí tem a ver com todo um ambiente que é um ambiente político-cultural, em particular da cidade de São Paulo, na qual a USP acaba tendo um papel importante, que essas coisas se fazem. No meu caso, para mim não tinha a menor importância nada disso. Sim. Eu não tinha feito a USP. Sim. Aliás, a USP que eu tinha feito é a Escola Politécnica. Sim. Lógico, mas não tinha nada a ver com... O Departamento de Francês de Ultramar. Exatamente. Então, eu não tinha nada a ver com isso. Por outro lado, não tinha sido aluno nenhum deles. E eu tinha sido aluno do Bastide, que foi professor deles. Nossa. E depois eu fiquei muito amigo do Florestan Fernandes, da Marisaura Pereira de Queiroz, que foi certamente a maior socióloga brasileira, por sinal esquecida, mas não há dúvida, na minha opinião. E o Yanni, que virou, além de ser um grande intelectual, virou um grande amigo. Mas aí tem uma coisa que não é do Otávio e não é do Fernando, e eu sei porque eu sou de família classe dominante, mas decadente, que o Ottaviani era visto como, assim, pela elite política, né? Retrógrada, paulistana e paulista, como um carcamano. Um carcamano. Ele era de origem carcamana. E o Fernando, o avô, o bisavô, tá certo? Elite política, né? Militar, né? Então tem isso. O preconceito social que existe até hoje. Em São Paulo, então, você sabe disso. É violento. O preconceito social é violento. Não tem a menor dúvida. Essas coisas existem e tem a expressão. A grande vantagem do trabalho intelectual é que você pode escapar disso. Sim. Na verdade, essas coisas não determinam o trabalho intelectual. Escapa, mas na fase inicial você tem todo o peso. Se você consegiu escapar, aí acabou. Exatamente. Mas eu, por exemplo, eu não vou ficar... Você é o Renato Ortiz. Hoje você é o Renato Ortiz. Eu não vou contar em detalhes todas as coisas que eu fiz em Paris quando eu estudei e tive que trabalhar. Então, era uma experiência extremamente adversa. Agora, que teve o Florestan, que era garçom. O garçom. Adversa, mas porém enriquecedora, né? Então, mas agora... Mas você paga um preço alto. Mas uma vez que você fez isso... Acabou. Terminou. Você tem um alvará. Você tem um alvará. Você chega no Brasil, você fez França, você foi aluno do Roger Bastide, acabou. Na verdade, o que você tem é isso. No trabalho intelectual tem isso. Você, na verdade, tem que estar atento às coisas e aos debates do contemporâneo, né? Por exemplo, no caso do Brasil, quando eu voltei, quando eu fiz o livro A Moderna Tradição Brasileira, né? Eu tinha trabalhado o tema da mídia, né? Um livro maravilhoso, então, né? Um clássico. Virou um clássico mesmo. A indústria cultural, até os economistas gostam que leram demais do livro, porque é o seguinte, você estava num Brasil, que era um Brasil da ditadura militar que se modernizou. Isso. Então, a ditadura militar
não era só repressão. Ela era repressão, assassinou as pessoas, prendeu as pessoas, tudo isso ela fez e fez mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela modernizou o Brasil. Sim. E essa modernização do Brasil implicou na modernização da indústria cultural. Sim. Foi uma modernização conservadora. Certamente que ela foi conservadora. Porém, isso cria uma indústria cultural específica, TV Globo, uma série de coisas. Então, você tinha que enxergar o debate cultural nesse processo. A mesma coisa o debate da globalização. Quando eu comecei a trabalhei a mídia, e aí você percebe que esse mundo midiático, por exemplo, o caso da telenovela, ela é exportada para o mundo inteiro. Mas se ela é exportada para o mundo inteiro, como é que as pessoas veem telenovela se ela é brasileira? O que ela tem de brasileira? Será que ela é brasileira? Essas perguntas me levaram a estudar a problemática da cultura e da mundialização. Faz lembrar a música, isso aqui é um pedacinho de Brasil, Iaiá. A novela é um pedacinho de Brasil. É um pedacinho, mas que é vendido lá fora, no exterior. Esse tipo de coisa. Então, essas questões são questões contemporâneas, que você vai que nem o livreto que eu acabei de escrever sobre influência, que tem a ver com os influenciadores. A questão é o seguinte, nós vivemos num mundo no qual... Esse menino é um influenciador. Na qual a dimensão digital ela passou a ter uma importância grande. Se ela passou a ter uma importância grande, a pergunta é qual o significado disso? Sim. Um ponto, pegando uma coisa em termos de influência, dá uma ideia, dá para fazer um livreto, sim. Foi o que eu fiz. Então, de uma certa forma... Mas nós vamos... Deixa eu te dar uma notícia. Vai sair um livro daqui uns 6 meses. Vai sair um livro... Extensão disso aqui, você está sabendo ou não? Não. Vai ser um livro com esse tema. Eu vou te dizer os 3 autores. Liderado por Vossa Senhoria. Nós vamos fazer um livro. Renato Ortiz, José Cobori e José Márcio Rego. A Van Premiere aqui, estou dizendo. Vai lá. Vamos sim, estou falando sério. Ok, vamos ver. Então, assim, desculpa, você pode falar, me convidou, então eu estou livre. Não, você está aqui para... Aqui é roda no balanceio, entra quem tem alguma coisa... Que eu estou, assim, particularmente, obviamente, um privilégio escutar a história, né, do professor Renato. Estou, assim, realmente impressionado com o ímpeto em plena ditadura militar em 66, né, um jovem que perdeu o pai muito cedo, que teve como referência a mãe. E numa época dessa, eu não imagino como seria difícil você partir numa aventura de ir para um outro país para estudar, né? Só com uma coragem vida, impressionante. Tal, e tentando fazer essa ligação, porque como um intelectual renomado, né, e reconhecido, mas como teve essa influência nessa experiência de vida, na intelectualidade dele, da parte da emoção, sabe? Por que eu falo isso? Porque isso para mim é uma grande questão. Eu tive um caminho muito difícil porque muito jovem eu bloqueei minhas emoções, sempre querendo ser um cara muito racional, e estou descobrindo esse mundo todo agora, por isso eu agradeço. Na verdade, eram as circunstâncias. Você vive a sua subjetividade dentro de contextos específicos. Sim. No caso, a minha experiência, na verdade, numa certa forma, ela não era muito diferente de vários jovens que vieram do interior. Porque você vem do interior, de uma família conservadora, a sua vida é muito arrumadinha. Classe média baixa. Classe média, média baixa. Você vai ao clube. Toda a sua vida é ordenada. Você chega em São Paulo, numa cidade grande, já tem já um primeiro momento de desorganização de tudo isso. Se você entra na faculdade, na universidade, nesta época, né, podia ser em outra época, talvez não fosse a mesma coisa. Você está vendo todo um processo que é, de fato, um processo de efervescência cultural. Você tem Chico Buarque, você tem Caetano Veloso, você tem Tropicália, você tem teatro, você tem cinema. O cinema, para mim, e eu já gostava de cinema desde criança. Então, aqui adiantei mais, em Paris mais ainda, esse tipo de coisa. Então, você tem literatura, e aí, a universidade é uma espécie de cadinho onde tudo isso, na verdade, germina. Então, dentro desse contexto, cada um individualmente vai cifrar um pouco isso de uma certa forma.
Eu, de uma certa forma, eu não acho que foi corajoso. De uma certa forma, até as pessoas achavam na época que era irresponsável. Tem uma certa clarividência, mas era uma certa clarividência também opaca, né? Porque você não tinha noção nenhuma do que poderia acontecer, poderia dar tudo errado. Mas, de uma certa maneira, quando você é jovem, você tem 20 anos por aí, você pode imaginar essas coisas. Agora, hoje em dia, veja só, eu digo isso, não digo para ninguém fazer isso especificamente. Mas dialeticamente, Renato, a morte de teu pai, quando você tinha 8 anos, de alguma maneira, precocemente deu um alvará. Eu estou pensando aqui, se teu pai fosse vivo, você com 18, quantos anos você tinha quando você foi para Paris? 20, 21. Mesmo assim, se teu pai fosse vivo, estou aqui lucubrando, seria mais difícil essa decisão. Certamente seu pai vai, não, vai ficar aqui. Seria mais difícil, mas na verdade nem todo mundo que viveu essa época foi para Paris. Exatamente. A verdade é que eu fui. Foi uma decisão muito única, muito singular. Nem todos os meus colegas que saíram, viveram a época, participaram de tudo isso, saíram da escola politécnica, foram fazer filosofia, por exemplo. Tem um grande amigo, Wolfgang Leomar, que saiu da Poli e foi fazer filosofia. Ele era contemporâneo, o Leomar? Ele tem 2 anos, eu não o conhecia na época. Ele tem 2 anos apenas a mais que eu. Eu tenho um outro colega que é físico, teórico, na Poli, na física, agora aposentado, chama-se Manuel Rubilota. Uma fera. Exatamente. Esse foi meu colega na Poli e no cursinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eles optaram por outras coisas. Eu optei, quer dizer, essas coisas que optadas estavam no horizonte possível das escolhas individuais. A minha escolha foi um pouco, digamos assim, anacrônica, estranha. Eu fui para um outro lado e acabou que eu sempre fiquei muito, desde criança mesmo, sempre fiquei muito assim, seduzido pela ideia de aventura, dos filmes. Que até hoje eu guardo isso, na verdade. Procuro. Então, eu acho que tem até um grande sociólogo que chama-se Zimmel, que tem um pequeno texto que chama Sociologia como Aventura. Mas eu não conhecia nada disso na época que eu estou citando agora. Agora eu posso citar. Um grande, né, o Zimmel, um dos grandes. É um pequeno texto muito interessante, sugestivo. E essa dimensão ela é importante, porque essa ideia de aventura é um pouco você quebrar a monotonia do cotidiano, não é? Então, você tem que... E, no fundo, as ciências sociais, a reflexão, um pouco isso. É você escapar daquilo que te coloca, escapar daquilo que se impõe. O que se impõe? Bom, várias coisas se impõem. A família impõe, a religião impõe, o mercado impõe, a profissão impõe, mas também a mídia. Escapar, ou pelo menos ter... Ou mesmo que você não escape, ter a consciência... Na verdade, a questão não é escapar, porque escapar você não escapa. Você, na verdade, você tem que estar presente e ausente. Exatamente. É estabelecer esse ato. Isso. Esse ato entre estar e não estar. Esse ato que a ironia tem muito a ver. Então, por exemplo, como é que eu consigo escrever um texto sobre influência e o digital se eu não uso celular? Eu não uso celular. Mas, na verdade, é porque o celular não é a pergunta mais importante. A mais importante é como é que eu consigo, imerso nesse mundo digital, mesmo sem ter celular, não tem jeito de escapar dele. Eu tenho tablet, eu tenho computador, tenho esse tipo de coisa. Se eu quero refletir sobre alguma dimensão desse mundo, eu tenho que entrar e sair dele. Não é escapar. Nesse sentido. Essa alteridade é importante. O Otávio chamava isso o Ian chamava isso de atitude. Essa atitude intelectual que você faz a pergunta é a seguinte, por exemplo, digamos que eu esteja interessado em falar, e pensar hoje, refletir, não é um tema próprio meu, sobre a extrema-direita. A pergunta é a seguinte, o que eu posso falar de inteligente e de interessante sobre a extrema-direita que não está nem nos partidos políticos, nem na imprensa?
Se você fizer essa pergunta, você já não vai se conformar às explicações dadas que estão nos comentaristas políticos, sim, nos cientistas políticos que você vão tá na televisão, na televisão ou nas explicações dadas por essas pessoas. Essa é apenas um exemplo. Claro, você pode perguntar um outro tipo de questão, pode levantar um outro tipo de questão. Então, o grande desafio, eu acho, nas ciências sociais sempre foi esse. Isso não mudou do final do século XIX, quando você tem um processo de cristalização das ciências sociais, sociologia, antropologia, para hoje. Que pergunta interessante você pode fazer para o mundo que te cerca? E você não vai sair desse mundo. Porque você tem classe social, você é homem ou mulher, você é negro, esse tipo de coisa. Então, a questão é aquilo que te determina em que medida você tem uma capacidade de ter uma espécie de pensamento, não de livre-arbítrio, de uma liberdade de pensamento nesse mundo que está sempre cerceado com imposições específicas. Se você faz essa pergunta desse jeito, aí é possível você encontrar talvez alguma saída. Se você não faz a pergunta, você se acomoda, ou como dizia o Sartre, você se aburguesa. Na verdade, você aceita. Eu lembro muito... Agora, só uma observaçãozinha, no pé de página, senão eu perco. O processo de aburguesamento é muito mais fácil do que o processo do desaburguesar, entendeu? Mais fácil em que sentido? Eu acho mais fácil. Eu, por exemplo, que eu sou de origem burguesa e tento há 70 anos ou há 60, conscientemente, sair disso. E é terrível. É terrível. Não, em alguns episódios, por exemplo, eu lembro de uma frase do Marx, né? O burguês, ele chora mais a herança perdida do que o filho morto. Então tem umas coisas que são estruturais, impactantes. Tá, mas aí no Sartre eu estou usando aburguesamento no sentido metafórico. Ah, tá. Não no sentido exclusivamente da classe burguesa. Aburguesamento no sentido seguinte: você começa a fazer as coisas pequenas. Sim. E você se conforma àquilo. Sim. Eu acho que é uma imposição da vida que é muito isso. Você vai se colocando. Aí você acaba caindo numa espécie, se torna prisioneiro disso, você não consegue escapar. Você não consegue ser. O grande problema é como é que você vai mudar de classe social, você não vai mudar de cor, você não vai mudar de etnia, esse tipo de coisa. Não, de classe social você consegue no Brasil, onde a mobilidade social é mais... Exatamente. Essas imposições, elas estão estruturais. Então, a questão é como é que você coloca. Eu gosto muito, por exemplo, eu gostava muito, é uma metáfora, claro, né, dos filmes do Buñuel, que aquela história do surrealismo dele era muito interessante, porque o surrealismo em francês é surreal, né? Sim. É sobre o real, não Sim. é surrealista. Se você tem aqui o real e aqui você tem sobre o real, você tem esse ato, Sim. que é a diferença que eu estava falando. Sim. Se você consegue enxergar. Então, lá nos filmes, o Buñuel tinha uma obsessão com o negócio de jantar ou almoço, geralmente era jantar. Então, ele punha todo mundo numa mesa de jantar e punha talher de prata, os pratos, copo para água, copo para o vinho tinto, copo para o vinho branco, e todo mundo sentava para jantar. Aí começava o jantar, acontecia alguma coisa, e a pessoa não conseguia jantar. Aí, aquela ordem, que a mesa posta, ela era sempre tensionada por uma desordem que não terminava o jantar. Era uma coisa interessante isso, é uma metáfora. Você tem que ser um pouco buñueliano, de uma certa forma, estabelecer uma certa desordem que faça com que você se mexa, né? Senão você fica parado. Agora uma perguntinha simplória, perguntinha simplória, mas que cabe fazer. Por que você não usa celular? É simples. É porque, na verdade, é o seguinte, primeiro eu não preciso do celular. Eu não tenho nada urgente para falar com as pessoas. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Então, eu, na verdade, quando saiu o celular, eu falei, não, por que eu vou usar esse negócio? E depois, se eu fosse médico, se eu fosse político, se eu fosse pedreiro, o corretor de imóvel, encanador, aí eu comprava o celular e, evidentemente, aquilo era importante. No meu trabalho, por exemplo, isso não tem muita importância em termos de... eu não tenho que responder mensagens, esse tipo de coisa. Isso no primeiro momento. Depois eu percebi também que o celular tem uma dimensão um pouco abusiva. Invasiva. Né? Ela invade, as pessoas não sabem muito controlar. Então,
Na verdade, num primeiro momento, eu decidi que não ia ter, e, na verdade, à medida que eu nunca tive, eu não senti falta. Entendi. Agora, eu tenho, digamos, um tablet, por exemplo, se eu saio com o tablet e preciso chamar um Uber, eu posso usar, ou então eu posso estacionar meu carro com zona azul, esse tipo de coisa. Os aplicativos têm ficado cada vez mais difícil, por causa que, com essa história do WhatsApp, as pessoas já não atendem mais telefone. Mas agora, eu não foi por uma decisão que eu sou contra as máquinas. Eu tenho computador desde 1984, escrevo no computador, leio na internet, eu não leio mais jornal em papel há muito tempo já. Então, foi uma decisão... Você não lê mais jornal em papel, não? Não leio. Tá. Já deixei o jornal em papel, eu leio vários sites todos os dias, várias vezes por dia. Inclusive em português, em francês, em inglês, espanhol, para me manter atualizado. Essa é a forma que eu faço. Assisto filme, streaming, vou no cinema também, mas não foi uma coisa assim. Também não é uma coisa que eu tenho um orgulho particular de ter, não tenho, só isso. Vou fazer uma pergunta, eu vou plagiar o Boris Casoy. Sim. Quando perguntou ao Fernando Henrique. Se é que você acredita em Deus. Se você acredita em Deus. Você acredita em Deus? Não acredito. Não. Mas você acha que Deus acredita em você, não? Provavelmente. Sim. Por que você não acredita em Deus? Perdão. Por que você não acredita? Tem uma razão de por que você acreditar e você não acreditar. Na verdade, a questão da crença é uma coisa particular. Depois também eu acho que o fato de você acreditar ou não acreditar não te faz nem melhor nem pior do que os outros. Você pode acreditar e ser uma péssima pessoa e você pode não acreditar e ser uma péssima pessoa. Não é a crença em Deus que transforma os indivíduos em indivíduos bons ou maus. O fato de você acreditar é uma coisa que faz parte das religiões. As religiões existem há séculos, certo? E elas não vão desaparecer. Eu acho que não tem o menor sentido você falar em fim da religião, por exemplo, como as pessoas falavam no século XIX e agora voltam a falar esse tipo de coisa. Ou então fazem, por exemplo, movimento dos ateus ou dos agnósticos. Eu acho que isso não tem o menor sentido. É uma crença. Você tem ou não tem. E, na verdade, não é isso que vai salvar, nem vai piorar o mundo. Mas você gosta da aposta pascalina? Você gosta? Eu não sei se... Essas coisas, eu acho que não tem uma solução, digamos, essa questão do sentido. Você não tem uma solução que é uma questão nem uma específica, que você tem uma definição que vai dar digamos assim, uma definição que dê uma orientação precisa, que é aquela e a única que existe. Acho muito difícil isso. Inclusive, já era no passado isso, e hoje ainda se torna mais complicado, na medida que, com a própria modernidade, você tem um processo de secularização, e esse processo de secularização implica em várias coisas também, né? Em religiões as mais diversas, em religiosidades diferentes, porque também existe uma diferença entre religiosidade e religião, e são questões que permanecem, que já faziam parte da nossa sociedade, mas eu não creio que isso vai ter um fecho, uma solução. Aliás, nem precisa ter também, porque você vive bem no meio desta diversidade de coisas. Eu ia fazer uma pergunta, mas você queria fazer uma pergunta. Era só um comentário até em linha com o que o professor falou, é que se Deus as pessoas, a maioria que diz acreditar em Deus quando é questionada é porque teme a Deus, né? Então, eu sempre brinco assim, se Deus realmente é onipresente, onipotente, onisciente, ele não está nem um pouco preocupado se você acredita nele, né? Ele só está, se ele realmente é tudo isso e existe, ele está preocupado se você é uma pessoa boa. Não se você vai na igreja, se você acredita. Você pode até não acreditar nele, desde que você seja uma pessoa boa. Então é o que importa, né? Eu tenho uma análise assim um pouco mais, não é mística, mas até mais racional nisso. Eu quero te fazer uma pergunta, mas só um comentário nessa coisa dele. Porque o que fascina o ser humano, de qualquer idade, de qualquer sexo? O que fascina? Várias coisas. 3, basicamente. Eu diria 4. Vamos lá. Independe de sexo. Poder, qualquer dimensão do poder. Poder, dinheiro e o amor, né? Mas qual que é o quarto? O quarto é a glória. Uma glória grande, uma glória pequena, não importa, né? A glória e seu séquito
de horrores para fazer uma homenagem a Fernandinha Torres, que escreveu A Glória e o Sucesso. Deus não abdica, se é que ele existe, eu acredito que existe, ele não abdica da glória. Tanto é que então, a glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, o fato dele não abdicar da glória, ele, Deus, é que faz essa observação que você falou, ele não está nem aí se você acredita nele ou não, ele está aí sim, porque ele gosta de ser glorificado. E tem uma passagem, se você não der glória, até essas pedras, lembra da entrada triunfal em Jerusalém? Né? Até essas pedras clamarão, né? Quando ele entra a entrada triunfal do... Então, a dimensão da glória, que nós como seres humanos, bem ou mal, muito ou pouco reivindicamos, na família, na sociedade, ou na imprensa, ou no... Né? É isso aqui, por exemplo, esse Festschrift, enfim, Deus não abdica disso, entendeu? Veja, e nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus, para quem crê, né? Para quem crê. Mas isso é uma crença, né? É uma crença. Que ele não abdica da glória é uma crença. É uma crítica até que o Michael Sandel faz quando ele trata da meritocracia, né? Que é justamente esse negócio da glória. Por causa da minha tese de doutorado, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é sobre os cultos afro-brasileiros, eu li muito sobre religião. Contrariamente a uma boa parte dele é maravilhoso, eu li muito sobre religião, sobre história, não só sobre sociologia, mas história da religião e vários tipos de religião. Então você aprende várias coisas, tipo de coisa. Agora, uma outra coisa é então, se vocês me perguntarem alguma coisa, eu sei várias coisas sobre religião mesmo. E até continuo lendo, eu sou um leitor, por exemplo, de como a Bíblia foi composta, as camadas de composição, eu gosto desse tipo de coisa. Tem um grande erudito alemão, mas que trabalha na França, sobre o mundo bíblico, no Collège de France, chama-se Romer. Ele tem vários livros. Então eu me interesso pelo tema. O tema é interessante. Agora, pessoalmente, eu sou uma pessoa que não é religiosa, mas eu acho isso muito secundário em relação às coisas que nós vivemos no atual e vivemos no passado. Faz parte do mundo atual. Eu não creio que as pessoas sejam melhores ou piores em função disso. Não tenho problema nenhum também com os religiosos também. Não vejo problema nenhum. Agora, há um fenômeno sociológico interessante, que até queria ouvir vocês dois, né? Principalmente o professor Renato. Um fenômeno que não é recente, mas que se intensificou, que é a questão do número de evangélicos, né, na sociedade brasileira. Mas você responde junto com... Tem uma pergunta aqui que eu estou há 10 minutos querendo fazer. Faça. 3, a teu juízo, assim, de bate-pronto. Basta 3 intelectuais que você, porra, esses são foda, da tua área, ou 3 intelectuais paradigmáticos para você, brasileiros. Brasileiros? 3 músicos, para você, porra, é referência. E 3 políticos que se admira. É difícil, porque eu não tenho assim grandes fixações. Mas vamos lá, músicos. A pergunta é boa, essa ficar só em 3 no Brasil. Não, pode ser 4. Mas vamos lá. Tom Jobim. Chico. Caetano e Gil. 4. 4. Show. Fico com o Edu Lobo, ficou de lado, não sei o quê. Show. Mas tudo bem, isso não sei o quê. Intelectuais. Não precisa ser nas ciências sociais, ou sociólogo, pode ser economista, pode ser, enfim, filósofo, pode ser. Brasileiro. Brasileiro. Uma coisa são as pessoas já consagradas e outras aqueles que te marcaram. Não importa. Ou não. Bom, tirando você mesmo, pelo amor de Deus. Eu não iria me citar nunca. É mais difícil, mas eu diria Florestan, Fernandes, o Yanni, e o terceiro... E o Yanni não está aí só pela amizade, não, né? Então, o Yanni mesmo, o Yanni. O Yanni. E o terceiro... Aí eu não saberia, poderia ser... Darcy, Gilberto Freire? Sérgio Buarque... Gilberto Freire você não colocaria? Eu não sou muito fã do Gilberto. Por quê?
Eu li muito o Gilberto Freire, sobretudo em primeiro momento por causa do Bastide e por causa das religiões afro-brasileiras, e depois eu tive que reler novamente para o meu livro Cultura Brasileira e Identidade Nacional. Sim. O Gilberto, a prosa dele sempre, por exemplo, Casagrande Senzala é um livro maravilhoso, no sentido da escrita, por exemplo. Agora, é um pensador muito marcado por um tempo e é muito conservador. A questão é conservadora e não tanto no sentido político apenas. É que, no caso do Gilberto, você tem... ele é um pensador, na verdade, ele atua com polaridades. A casa... Grande e a senzala. Então, a ordem e o progresso. A ordem e o progresso. E esse tipo de duas coisas se juntam e viram uma harmonia. Os sobrados e os mucambos. Exatamente. Aí viram uma harmonia, certo? Na verdade, esses polos que são... O controle de Hegel. Hegel, por exemplo, vai pensar os antagonismos, que o Marx retoma, mas esse tipo de coisa não tem conflito. Sim. Então, é um pensador... Na verdade, que o conflito é inteiramente banido, digamos, da estrutura do próprio pensamento. É nesse sentido. Então, para mim é difícil. Não, mas você está me enrolando. Você falou do Florestano. Estou brincando, enrolando. Você falou do Florestano, do Iane e qual o terceiro? Aí eu não Darcy Ribeiro, talvez? Não. Eu fui um bom leitor do Darcy, mas eu sei lá, talvez o Sérgio Buarque. Sérgio, você falou, perdão, você falou. Sérgio. Talvez o você Sérgio. Falou, Sérgio. Você falou. E políticos? Eu não sou muito fã dos políticos. Em geral. Para mim, evidentemente, o Lula para mim é o grande político. Eu não sou, nunca fui do Partido Trabalhador, sou um simpatizante do PT, sempre fui, não faço parte, nunca fiz parte, mas eu acho o Lula um político um fora de série. No caso brasileiro, e se você colocar como outros políticos do mundo internacional, é um político fora de série. Bom, o Lula um. O Lula um, os outros eu fico em dúvida, porque eu não mas você não acha o Fernando Henrique um grande político? Não. Um grande intelectual também não. Não, eu acho que não. Pera um pouquinho. O Fernando, não vamos colocar as coisas no sentido de você colocar. O Fernando não é um grande político no sentido em que o Lula é um grande político. Isso que eu estou dizendo. Entendi. É nesse sentido. Ele é um cara extremamente exitoso na vida política, do papel que ele escolheu, um homem inteligente e figura, digamos, na história do Brasil como um intelectual político que teve uma série de coisas. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Eu, não, por exemplo, nunca tive simpatia política pela proposta do Fernando Henrique. Mas não é isso. Eu reconheço isso. Já disse isso inúmeras vezes. Agora, o Lula é um grande político, inclusive nos seus equívocos, uma série de coisas. Ele veio, ele vai ficar mais do que o Fernando. Na verdade, eu posso até fazer uma brincadeira, meio maldosa, mas vamos... Faça. Se é maldosa, me interessa. Que eu já escrevi, eu tenho um caderno de anotações, por isso daí que saem várias ideias, algumas coisas, e essa história de Fernando Henrique, uma vez nós estávamos conversando, eu disse o seguinte... Lá por volta de 1900, a eleição dele foi em 93, né? 94. A eleição de 94 começou em 94. Na eleição de 94, tinha... Ele assume em janeiro de 95. Exatamente. Tinha uma grande teatróloga aqui em São Paulo, que era empresária teatral, que disse uma frase que na época, hoje nós diríamos, viralizou. Sim. Ela se chamava Ruth Escobar. Portuguesa de origem. Ela disse o seguinte: se eu posso votar no Sartre, por que eu vou gastar o meu voto no torneiro mecânico? Você lembra? A frase, na verdade, a Folha de São Paulo explorou muito esse tipo de coisa. Passado aí, digamos, 30 anos, e você pode olhar a história de uma outra forma, é possível dizer duas coisas. Que o partido do torneiro mecânico está aí forte e o partido do Sartre acabou. Não, mais ou menos, mas eu disse de uma outra maneira. Primeiro, nós não tivemos nenhum Sartre na presidente da República. Segundo, o torneiro mecânico era melhor. É uma brincadeira. Agora, isso não se trata, é uma brincadeira dentro de... Tá, estamos cerrando esse primeiro round e não esgotamos. Isso aqui é uma fonte inesgotável de discussão. Teremos mais um episódio na semana que vem.
Obrigado, professor Ortiz. Legal. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo com o professor. Uma aula, né? Uma verdadeira aula de vida, magna, né? Não só uma aula intelectual, como uma aula de vida. Obrigado a todos. Até o episódio 2 com o professor Renato Ortiz. Tá legal. Obrigado. Show de bola, show de bola.